Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos em eflúvios de amor, de ternura, de carinho, de esperança, de solidariedade e fé. Fé nesses tempos difíceis, nesses tempos de transição. E o Evangelho de hoje, ele é um pouco extenso, é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Ele possui 6 subtítulos e 21 itens. Como é humanamente impossível dissertar sobre tudo, então eu decidi pincelar alguns subtítulos e me ater sobre Vinde a minhas criancinhas e sobre as instruções dos Espíritos, que é sobre Vinde a minhas criancinhas. Tamanha a importância do tema, que é muito atual para os dias de hoje. Na nossa era de transição, devemos preparar os nossos filhos para esta era dolorosa, difícil, porém necessária, porque é a grande reforma. E muitas crianças, muitos jovens, pré-adolescentes, adolescentes, não estão preparados para as dores e aflições que são tão comuns na era da transição. Então, Jesus primeiramente fala assim: bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Ora, somente quem tem o coração puro verá a Deus. Isso levará milhões e milhões de anos para nós conseguirmos. Somente um Cristo como Jesus, os Cristos de todos os orbes, conseguem ver a Deus e receber diretamente dele todas as ordens para governarem os orbes. Então, para que nós tenhamos esse coração puro, que demorará muito, Jesus vai nos traçando caminhos, nos dando seus ensinamentos, nos mostrando como modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não nos deu meio termo, não nos deu atalhos, nos mostrou como caminho. E aqui nos subtítulos tem uma primeira parte que é deixar vir as minhas criancinhas, que ele fala assim: deixar vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Observem, ele não disse que o reino dos céus é para aqueles que são iguais a elas, porque elas são espíritos milenares, culpadas, com mazelas, mas é para aqueles que são semelhantes a elas enquanto crianças. Né? Observemos isso. Né? E ele ainda diz assim, que todo aquele que não aceitar o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí Emmanuel, na questão 109 do Consolador, ele vai nos explicar que a criança, ela é milenar, que enquanto criança ela tem a inteligência limitada, ela não está totalmente adaptada para a nova existência. É como se ela tivesse um pezinho aqui, outro pezinho na espiritualidade. Tanto que é natural elas terem até os 7 anos ou um pouquinho mais, amiguinhos imaginários, mas não são os amiguinhos espirituais do plano espiritual, porque elas ainda estão ligadas ao plano espiritual.
Por isso que há uma ideia inata de que algumas religiões acreditam que até os 7 anos a criança é anjo, principalmente a Igreja Católica, né? Por essa ideia vaga, porque até os 7 anos a criança não manifesta as más tendências dela, porque o seu corpo ele não está adaptado, o seu cérebro não está adaptado para lhe dar a intuição da madureza, da maturidade. E Emmanuel fala que até os 7 anos ela realmente não está integrado corpo e espírito ainda. E é nesta fase, aí Emmanuel vai nos explicar, é nessa fase até os 7 anos que nós pais precisamos trabalhar muito o coração e os sentimentos da criança, todos os deveres, todas as situações de princípios, de valores, porque nessa fase elas são mais sensíveis, elas são mais suscetíveis de aprender, de renovar caminhos, de renovar condutas, remodelar o seu caráter. Então nós temos que aproveitar essa fase, porque ela não está totalmente integrada à matéria orgânica. Então é uma responsabilidade muito grande dos pais. É em nós, pais, que elas encontram a oportunidade, como primeiros mentores, de organizar para ela um ambiente pacífico e justo, para esses viajores do tempo que sucumbiram na luta e se perderam nos tentames da evolução. Mas até os 7 anos, como eles não tendem a demonstrar as mazelas do passado e eles têm sentimentos puros, Jesus está certo quando compara o reino de Deus com os sentimentos da inocência e pureza da criança. Então ele coloca a pureza e a inocência da criança como condições essenciais de se entrar no reino dos céus. Já é um primeiro passo que ele está nos dando neste capítulo. O segundo passo é pecado por pensamento e adultério. Na época de Jesus, isso era visto somente como algo que choca a decência e a moral. Mas Jesus, ele falava num âmbito geral, de uma forma mais ampla, uma coisa que resulta de todos os vícios e das imperfeições do homem. Tanto que ele fala aqui, não cometereis adultérios, porém eu vos digo em verdade que todo aquele que olhar para uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério em seu coração. Tamanha a gravidade do adultério. E ainda ele cita como adultério de uma forma mais ampla, quando ele diz assim: ai daquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera. Já não é o adultério homem e mulher. Ele está falando de uma raça adúltera em outro sentido. Então, entre essa raça adúltera e pecadora, porque o Filho do Homem também se envergonhará dele no dia que ele vir acompanhado dos santos anjos na glória do Senhor, né? Então nós observamos que o adultério não é somente uma traição homem e mulher, não, é muito mais do que isso. Nós podemos adulterar uma explicação, podemos pegar uma história aqui, chegar ali para o rapaz contar uma outra história e agravá-la, isso é uma adulteração.
Nós podemos adulterar fatos, adulterar cheques. Adultério é uma coisa muito grave e é muito mais amplo. Nós precisamos ter muito cuidado. E nós vamos indo passo a passo, até chegar depois às instruções dos Espíritos. Agora, Jesus fala sobre os escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Jesus, ele usava de expressões muito fortes para impressionar sentidos. Era necessário, porque era um povo inculto, um povo muito bruto, embrutecido. Então, eles entendiam uma situação mais forçada, uma palavra mais abrupta para impressionar os seus sentidos. Mas lá no fundo, Jesus estava falando da lei de causa e efeito. Porque todo aquele que com os seus órgãos, ou com a mão, ou com os olhos, ou com a inteligência, com os pés, de alguma forma se exagerou, de alguma forma com os órgãos internos, ele vai entrar na outra vida, na outra encarnação, com esses órgãos lesionados, porque ele lesa ali no seu perispírito, naquela região, e ele entra na outra encarnação lesionado. Então, aquele que usou mal das mãos, ele poderá vir sim sem as mãos na outra vida. Então, Jesus fala que aí a pessoa antes cortar as mãos, usando uma expressão forte, do que entrar na vida e ser motivo de escândalo. Aqui ele fala sutilmente da reencarnação. Porque quando que vai cortar essa mão? Quando que vai poder reparar com essa mão? Só numa próxima reencarnação, né? Então, toda vez que Jesus falava do pecado, aqui no caso do adultério, não, motivo de escândalos, ele falava de um mal moral, de uma coisa mais geral, de tudo aquilo que envolvia todas as coisas ruins de dentro de nós, todas as coisas que são podres por dentro de nós, né? Envolvia todo sentimento ruim. Então era necessário trabalharmos isso, porque Jesus não quer que ninguém entre numa outra encarnação sem os pés, sem as mãos, com o cérebro atrofiado, ou sem mãos, pés, ou surdo, mudo e cego. Porque se entramos na vida desta forma, é porque nessas partes nós abusamos. E pela lei de causa e efeito, será dado a cada um segundo suas obras. E aqui fala da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E nessa passagem diz que fariseus e escribas vinham de Jerusalém. E eles flagraram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E era tradição na lei mosaica lavar as mãos, era sagrado. Toda vez que fosse se alimentar, que se fosse realizar algum ritual sagrado, lavar as mãos era sagrado. E eles dizem a Jesus: por que seus discípulos não obedecem à tradição dos antigos? Pois eles comem, tomam suas refeições sem lavar as mãos? Mas Jesus, que podia ler os pensamentos maldosos deles, disse: e vocês, por que não cumprem a lei de Moisés e de Deus, quando diz que é para honrar pai e mãe? Pois ofertam as suas oferendas no templo e não honram seu pai e sua mãe? Por quê? Muitos fariseus e escribas, eles eram hipócritas.
geralmente Jesus os chamavam de hipócritas. Eles tinham por lei mosaica e por lei no decálogo, nos 10 mandamentos, obedecer, honrar pai e mãe. Mas como eles faziam oferendas no templo, no gasofilácio, oferendas imensas, muito ouro, muita prata, eles acreditavam que com esses sacrifícios, acreditando que era sacrifício, eles se desincumbiam do dever de honrar e assistir pai e mãe. E Jesus, que podia ler o pensamento, diz justamente isso a eles. Vocês se desincumbem do dever de honrar pai e mãe só porque ofertam no templo. Então, Jesus era muito inteligente, muito sutil. E ele sabia dar uma resposta adequada a cada situação difícil. Gente, isso aqui é só uma pincelada, lógico que é muito mais amplo do que isso, muito mais intenso, é muito mais bonito. É só uma pincelada para a gente entrar nas instruções dos Espíritos, que vai dizer assim. Deixa eu pegar aqui, essa água é minha. Os Espíritos, eles vão nos dizer, lá no finalzinho, nas instruções, que Jesus não chamava para si somente as criancinhas. Para ele, as criancinhas também eram as pessoas já adultas. Mas ele chamava a si a infância intelectual e espiritual da criatura formada. Porque quanto à infância física da criatura, ele nada podia fazer. Então, todos aqueles ensinamentos, chamamentos dele, também era para essa infância espiritual, intelectual, eram para os escravos, os viciosos, né? Eram para eles esses chamados, porque eles viviam à margem da sociedade, eles viviam em situações completamente sem esperanças, muitos ladrões, leprosos, assassinos, prostitutas, de todos. Eram esses que Jesus chamavam a si. Eram os doentes da alma que ele chamava para si. Porque os sãos não precisavam dele, mas os doentes sim. E ele chamava a si, todos eles. Então ele não cessou de chamar as criancinhas. Em outras passagens, ele também falando, vinde a minhas criancinhas. Então não eram só as crianças mesmo pequenininhas. Essas ele tinha na condição de inocência e pureza como condição para se entrar no reino dos céus. E eu chamo a atenção para nós agora, observando o relógio ali, para as crianças da nossa época, porque nós somos escolhidos por Deus, temos como missão, que mais que uma prova é nossa missão enquanto pais, reeducar os filhos de Deus. Eles vêm para nós para um reajuste, uma readaptação, reparação, resgate. E nem sempre esses filhos são nossos afetos. Muitos desses filhos são nossos desafetos, nossos inimigos. Mas Deus os coloca em nossos braços para que possamos amá-los, para que possamos intuitivamente perdoá-los e reciprocamente eles possam nos perdoar também. Então nós somos para eles as primeiras oportunidades de reparação. Nós somos os primeiros mentores de nossos filhos. Olha só as responsabilidades. E eles são almas desesperadas, sequiosas, esperaram por essa oportunidade que Deus confiou aos pais.
Aí, como eu disse que para os pais, quem disse foi Kardec, mais que uma prova, ser pai e mãe é uma missão. Aí, qual a missão do pai? Entre tantas outras, o pai é o sustentáculo do lar. É o sustentáculo do lar. Ele deve compreender seu filho sem ser conivente com desequilíbrios. Ele deve orientar sem ferir, falar sem gritar, amar sem escravizar e muitas outras coisas. E a mãe? Aqui até dói o coração. A mãe. A sua missão é sublime, porém árdua, dolorosa, espinhosa, porque dependerá de ti o soerguimento e o encaminhamento dessas almas para Deus. E nos diz o poeta: mãe é um anjo em carne, que ser igual não há, e ainda que a joguem no lodo, o lodo florescerá. Porque toda mãe, toda mulher é mãe por natureza. Ela é mãe de filhos biológicos, ela é mãe dos filhos de ninguém, ela é mãe de grandes ideais e ela é mãe da gente. Mas eu digo, mãe, para nós mães, velemos firmes em nosso posto de sentinela, porque não é fácil. Muitas mães estão perdendo seus filhos para este mundo moderno. Muitas mães, muitos pais estão com seus filhos dentro de casas e estão ausentes um com o outro. Não se falam, não trocam ideias, não comem juntos, mal se cumprimentam. Então, ser pai e mãe da geração moderna é quase um milagre. E nós temos que velar firme nesse ponto, nesse posto de sentinela. E na alma da mãe, não que do pai não tenha, mas na alma da mãe tem um espinho cravado. Como tinha um espinho cravado no apóstolo Paulo. E ele convivia com aquele espinho a machucar-lhe até o final da vida. Na mãe também. Porque depende muito da mãe, desde a barriga, de como ela encara aquela situação, porque o seu bebê está ao lado dela, como um espírito milenar, acompanhando aquela gravidez. Ele só vai habitar aquele feto na hora do parto. Então ela tem que amá-lo ali, conversar, ensinar já princípios, valores, tudo aqui, porque ele está aqui ouvindo. Ele está acompanhando o pai e a mãe, ele quer saber se ele vai ser amado, se ele vai ser protegido, se ele vai ser zelado, se ele vai ser assistido, ele vai acompanhar. Para depois coabitar com este feto. Não é fácil ser pai e mãe, mas o amor sempre vence. Aí quando nós acharmos mãe, porque tem momentos que nós achamos que a cruz é pesada demais. Tem momentos que nós achamos. Aí nós podemos lembrar de Jesus, quando saiu do pretório, né, carregando o madeiro, né, pesado nas costas. Ali
naquele momento, com a mãe dele, Maria de Cleófas, Maria de Cusa, Maria de Magdala, todas acompanhando. Quando ele saiu dali, levando aquele madeiro pesado, já muito ferido, porque havia apanhado muito, dolorosas reflexões lhe assomaram ao pensamento. Que fizera senão o bem? Que desejara ao perseguidor, senão as bênçãos da alegria e a visitação da luz? Afeiçoara-se aos doentes com tanto carinho, amara com tanto fervor os seus discípulos. E, no entanto, sentia-se agora tão drasticamente só. Ele lembrou-se das crianças e das mulheres simples da Galileia que lhe compreendiam o olhar. Lembrou-se do lago de Genezaré, onde ele sentia a presença de Deus Pai compassivo, e começou a chorar. Lágrimas tão quentes brotaram-lhe dos olhos feridos, machucavam-lhe as faces, lágrimas que ele não podia enxugar. E assim os pensamentos continuavam vindo. Por que será que condenaram ele e não Barrabás, que era um criminoso? E sim a ele que pregava a paz, o amor, a caridade, a justiça? Por que cabia-lhe sofrer a crucificação dos malfeitores, dos criminosos, sendo que ele não era um criminoso? Que fizera ele, senão amar intensamente, com tanta paixão, aquela humanidade? Como seus olhos estavam feridos e ele estava chorando, sua visão fica turva e ele não enxerga, e num pedaço de rocha ele tropeça e cai. Guardas rudes começam a chicoteá-lo na face. Mas um outro guarda, um pouco mais piedoso, percebe que ele já não está mais aguentando carregar a cruz e obriga Simão, o cirineu, que vinha do campo, a conduzir o madeiro. Então, quando Simão ergue o madeiro, Jesus levanta só a cabeça para poder limpar a face, um pouco os olhos, e olha aquela multidão que se adensava em torno. Ele via pessoas amaldiçoando, pessoas erguendo os punhos com ódio, cuspindo. Mas uma outra visão transformou seu pensamento. Transformou toda a sua dor, porque ele viu que todas aquelas pessoas estavam algemadas a imensas cruzes. E ele podia vê-las compadecido. O primeiro que ele pôde notar foi Joabe, o cambista, que, sequioso de ouro e poder, se achava atado ao lenho da usura. Um pouco mais longe, ele observou Apolônio, soldado da corte, que estava preso à cruz da luxúria, repleta de vermes vorazes a lhe devorarem o próprio corpo. Depois ele pôde ver Caleb, o incensador, que se achava preso ao madeiro dos remorsos por assassinatos ocultos. E Amós, o mercador de cabras, que se achava pregado na cruz da enfermidade, que forçava-o a sustentar-se em vigorosas muletas.
Jesus podia ver todas aquelas cruzes. O amigo José de Arimateia, tão generoso, também seguia junto dele, triste, porém atado ao lenho, ao frio lenho dos deveres políticos. E Nicodemos, que estava preso ao madeiro da vaidade, vergava mudo o madeiro da vaidade. Jesus tinha compaixão. De repente, mulheres piedosas tiraram-lhe daqueles pensamentos, daquela observação, porque elas choravam, se jogaram aos seus pés e choravam: Senhor, que será de nós quando partires? Senhor, pobre de ti, nós te lamentamos. Aí Jesus pôde observar aquelas mulheres a quem tanto amava. Elas também carregavam pesadas cruzes. Maria de Cleófas carregava o madeiro pesado da maternidade dolorosa. Maria de Magdala pranteava sobre a cruz da tristeza. E a caridosa, generosa Maria de Cusa, ela carregava a cruz do casamento infeliz. Então, Jesus ergue-se, acaricia sua cruz, olha para Simão, o sirineu, um olhar grato, e pega a sua cruz, coloca no ombro e se sente agradecido pela cruz. Porque ele sabia, agora, depois de ver tantas flagelações, tantas cruzes, ele sabia que aquele gesto, aquele sacrifício de amor, um dia renovaria a terra, renovaria os corações humanos. Então ele prosseguiu. Aí, mesmo assim, as mulheres chorosas, ali chorando aos pés dele, ele endereçou o compadecido olhar e disse assim: mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. E ainda clamareis aos montes: cai sobre nós. E rogareis aos outeiros, que são pequenos montes: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará com o lenho seco? Madeiro verde puro era Jesus. O madeiro seco somos nós. Então, nossa missão na terra está alicerçada em tudo aquilo que a doutrina nos ensina. E como pais e mães, sigamos a rota, o caminho que Jesus trilhou para nós e procuramos não errar. Porque somos espelhos vivos para os nossos filhos. E não pensemos que eles são cruzes pesadas. Eles são anjos em formações. E assim como nós, eles também são viajores, desregrados, com mazelas, com suas próprias culpas, nós também. Aí tentando se reabilitar, se reajustar, se readaptar. Como pais, nós não devemos andar nem atrás nem à frente, mas sim ao lado deles. Não sendo conivente com desequilíbrios, com desregramentos, não, mas confiando em Deus, confiando em Jesus, que a gente vence nessa missão tão árdua, tão difícil, porque é uma missão divina, é uma missão sagrada.
Porque para auxiliar, a gente precisa insistir, persistir, perseverar. E eu, para finalizar, eu gostaria de falar na perseverança. Como nós vamos perseverar? Para perseverar, nós temos que amar o suficiente os nossos filhos. Qual de nós, pais, realmente? Porque os filhos nos magoam, nos machucam, nos tiram do sério, nos desequilibram. Qual de nós, pais, perseveramos tanto para dizer: eu o amei o suficiente? Eu o amei o suficiente quando perguntei a ele aonde ele ia, com quem ia e a que horas voltaria. Eu o amei o suficiente quando insisti que ele guardasse sua mesada para comprar a sua bicicleta, embora eu pudesse comprá-la para ele. Eu o amei o suficiente quando insisti que ele limpasse o seu quarto, o que ele fez em 2 horas, o que dava para fazer em 15 minutos. Eu o amei o suficiente quando exigi que ele voltasse ao supermercado e dissesse ao vendedor: moço, ontem eu roubei isso, hoje eu quero pagar. Eu o amei o suficiente quando lhe disse firmemente: seu melhor amigo não é boa companhia. Eu o amei o suficiente quando deixei que ele resolvesse seus problemas sozinho, apesar de saber que o preço a pagar era ter o meu coração machucado. E eu o amei o suficiente quando lhe disse não, apesar de saber que ele me odiaria por isso. E essa foi a pior das batalhas. Mas valeu a pena. Hoje eu sou aquele alguém que, por vencer as minhas lutas, meu filho é um vencedor também. Então, que sejamos esses pais heróis que nossos filhos tanto querem, porque na verdade o espírito deles clamam por pais heróis. Eles não querem se chafurdarem no mundo, se perderem no mundo. Na verdade, eles querem se encontrar. Por isso que eles se perdem na adolescência, tentando se encontrar. E é aí que eles se perdem. Sejamos firmes, sejamos fortes e que o amor fale sempre mais alto, mas um amor que seja exigente. E muita paz aos corações de todos.